Olá pessoal, estou aqui começando mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o Aleister Crowley, né? Especificamente sobre o ser chamado Lan, tá? E a gente vai aqui apresentar, né, para vocês é, o famoso ser para a gente comparar se realmente ele era é, esse ser da imagem, né? Olha aí, como vocês estão vendo, tá? Se realmente ele tinha essa aparência aí, ó, né? Porque que acontece? É, eu particularmente ainda não boto fé que ele tinha realmente esse rosto, tá? Aí eu fiz outras imagens para a gente poder aí debater, para ver se realmente ele tinha esse rosto, tá? Então, a gente vai fazer aí um pequeno estudo, né, a respeito. E eu quero a opinião de vocês, né, para ver o que vocês têm a dizer também, né. E eu tô um pouco gripado, então ignorem, tá? A minha a minha voz, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente vê o momento do ritual, né? Do Aleister Crowley, né? Então, teve o ritual, tá? Que, que ele fez na cidade de Nova York, no Central Park, tá? E quem ajudou ele foi essa mulher aqui, ó. Né? Essa mulher aqui. O nome dela é a Rodmino. Rodmino. Rodmino, tá? Eu acho que é mais ou menos assim que pronuncia o nome dela, tá? Rodmino. Aleister Crowley e Rodmino. Eles eram um casal, tá? E aí, é, eles eram um casal e eles faziam aí os experimentos, tá? O ser que eu quero debater é o ser chamado Lã, né? É o ser chamado Lã, tá? Então, que é esse ser aqui, ó, né? Ele é o famoso Lan. Eu fiz essas imagens aí tentando ver se nós chega na aparência dele, mas não consegui, tá? A IA me deu essas imagens dessa forma, tá? E eu não posso dizer que essas imagens retratam o ser realmente, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês me darem aí um ponto de vista, né? Sobre o que vocês têm a dizer a respeito das imagens, se aproxima do que o Crowley desenhou, né? E lembrando que foi, pelo que dá a entender, foi canalizado por essa mulher aqui, ó, tá? A Rod Miner. Mas porém não é uma uma verdade é, absoluta, tá entendendo? Que foi real, tá? Né? Aqui eu tentei retratar, né, o Crowley, a Rod Miner e o Ser Lan, tá? Porém, é,
não ficou legal, mas é o que a IA tentou fazer para mim, sabe? E aí eu não sei se ele tinha essa estatura, não sei dizer se ele tinha essa estatura aqui, né? Porém, porém, é o que deu para fazer, né? E assim, é, mas pelo menos é só para retratar, né? É só para retratar o momento do ritual, sabe? É basicamente isso, né? Para retratar o momento do ritual, né? Na cidade de Nova York, no Central Park. E parece que o ritual ele vai estar no livro da lei. Parece que o ritual vai estar lá no livro da lei, tá entendendo? Então assim, não posso dizer que realmente eles conseguiram, né, fazer o ser aparecer. Não posso dizer, tá? Mas que fica aí para vocês darem o ponto de vista de vocês, né? Porque que acontece, né? Nessa coisa toda mediúnica, né? Muita coisa pode ser invenção do próprio médium, né? Então, aqui no fundo, a gente tem a Rod Miner. Se não me engano, é assim que eu pronuncio o nome dela. E aqui, o Crowley, né? No momento lá do ritual, apareceu o ser Lan. Agora, se foi verdade ou não, a gente não sabe. Mas que tudo é possível, né? Essa galera toda que tá mais envolvida com essa coisa de rituais, de satanismo e essa coisa toda de outras religiões que tem essa pegada mais de ritual mesmo, bruxaria, essa coisa toda, né? Vai dar um bom crédito. Vai dar um bom crédito é, para a firmeza do ritual, tá? Vai dar um bom crédito, né? E vai ter outros que pesquisam de forma mais racional, né? Que vai, lá no fundo, vai duvidar um pouco, né? É aquela coisa, gente. Quando não acontece com você, né? Você fica descrente, né? Não. Ó, e aqui nessas imagens, eu novamente repito, né? Tentei ver se a gente se aproxima do rosto dele. Comparado com o Grey, eu vou mostrar, né? Outra etapa de imagens, onde se aproxima do Grey. Fiz ele aqui, ficou mais um pouco humanizado, né? Mas é só pra gente tentar entender. Será se ele se parecia mais realmente com o Grey? Ou será se ele era mais humanizado, né? E aí, vamos ver aqui essa outra aqui. E aí vocês, ó, aqui a gente tentou comparar com o Grey, né? Vejam, olha aí, né? Eu não acho que ele se pareça com o Grey clássico, né? Que ele se pareça com o Grey clássico que a gente vê. Mas o que acontece? Que ele vai lembrar o Grey, ele vai lembrar. Ele vai lembrar o Grey, tá entendendo? Então assim, é, ele vai lembrar o Grey,
vai. Agora, a gente pode dizer que existe, né, outros biotipos de Grey, né? Que não necessariamente vai ter os olhos grandes. Porque você para e pensa. Imagine você vendo um ser ou um espírito e você quer desenhar ele, né? Quem é que vai esquecer? Quem é que vai esquecer dos olhos do Grey? Ó, do nosso Grey clássico, né? Então assim, a gente não vai esquecer desses olhos, tá entendendo? A gente não vai esquecer que quando você olha aqui na imagem do ser lã, é um olho humano mesmo, tá entendendo? Bem humano. Eu tô pegando essa imagem aqui, que é a imagem é mais próxima do desenho, por mais que ela esteja assim com a qualidade de IA, mas ela mostra, né, realmente que é um olho bem humano, bem de uma pessoa mesmo, né? E aí, como a gente desconhece, né, os tipos de Grey, ele pode entrar numa outra categoria de Grey. Eu concordo, né? Eu concordo. Porém, porém, porém a gente não consegue afirmar, né? Que é a verdade, né? Mas que se aproxima, realmente se aproxima, né? Olha aí mais uma vez, né? Então assim, eu eu tô ainda indeciso, não posso dizer que ele realmente abriu o portal dimensional, né? E fez um Grey, né, se manifestar. Não posso dizer através de um ritual, mas penso que é possível, né? E não necessariamente que ele tenha que ser um Grey, né? Não necessariamente que ele tenha que ser um Grey, né? Ele pode ser um outro ser, tá entendendo? Um outro ser dimensional, extraterrestre, que não necessariamente seja um Grey, tá entendendo? Agora ele vai lembrar o Grey, né? Que é a referência que nós temos, tá entendendo? Né? Então a gente vai associar realmente ao Grey, né? Mas aí, ó, é um alienígena. Mas o que acontece? Ele também pode ser um ser astral, tá entendendo? Ele pode ser um ser astral e não necessariamente um alienígena ou um ser multidimensional, ou dimensional, ou interdimensional, ou intergaláctico. Tá entendendo? Não necessariamente. Porque, veja bem, esse povo de seita, de ocultismo, pelo que se percebe, eles acessavam, canalizavam muito o que eles chamam hoje em dia de daimon, né? Pode ser um espírito, um elemental da outra realidade que de alguma forma desconhecida por nós entrou em sintonia com eles, né? Pode ser um tal de daimon, né? Eu não entendo muito bem o que é um daimon, teria que pesquisar. Mas, exemplo, a gente sabe que é um espírito de uma outra realidade, né? 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 Não posso dizer um demônio assim, eu não. Eu não. Como é que se fala? Eu não tenho assim esse conhecimento de dizer, né? Que, exemplo, muitos falam que o Crowley ele tinha contato com um ser maligno, tá entendendo? Peraí. É, hum. Bom, o povo mete o pau no Crowley, tá entendendo? Então assim, mas nós não pode julgar, tá entendendo? Nós não podemos julgar. Porque é, porque nós não estava lá com ele, tá entendendo? Nós não estava lá com ele. Então assim, a gente não sabe, tá entendendo? Então se a gente não sabe, a gente tem que ficar calado. Então aqui fala, a palavra daimon tem origem no grego antigo.
E possuem significado principais divididos entre a mitologia, a filosofia e a tecnologia. Tá, mas não. Um daimon era um ser sobrenatural, interdimensionário, entre deuses e humanos. Olha aí, tá vendo? Então, a gente para e pensa. É um daimon, tá? Para eles, ou para esse pessoal da Wicca, da bruxaria, né? Pode ser que eles considerem que era um daimon, né? Um ser sobrenatural intermediário entre deuses e humanos, né? Ideias, né? Então, assim, eu particularmente ainda não sei dizer. Agora, sim, se fosse para dar um chute rápido, realmente eu ficaria com a ideia de que ele é da família dos Grey, né? Dentro dos tempos atuais, tá entendendo? Mas também não é certeza de nada, não é? Não é certeza de nada. Agora, essa imagem aqui, deixa eu ver. Essa imagem aqui, essa daqui do lado do Grey. Esse aqui é o Serlan que eu tentei reproduzir na IA. Esse daqui, pra mim, na minha intuição, é ele o que se aproximaria mais dentro do meu particular, né? Do que o Crowley desenhou e dentro do que a companheira do Crowley viu, né, em seu processo mediúnico, tá entendendo? Esse daqui, ao lado do Grey, essa imagem aqui. E você pode me dizer, peraí, deixa eu ver aqui, é, aqui ó, esse aqui foi o que eles desenharam, né? Então assim, você para e pensa é, que pera aí, deixa eu só voltar aqui numa coisa aqui. Sim, voltei, aqui lembrei. É, esse rosto aqui é esse daqui, não é? Que eu tentei. Fiz várias comparações na IA. É, mas pra mim, ele poderia ser mais ou menos assim, ó. Dentro da visão da Medium. Da Medium, a companheira do Crowley, né? Eu acho que era a companheira do Crowley. Então, não sei, algo me disse que ele poderia ser mais ou menos assim, ó. E não assim, tá entendendo? Como tá aqui, né? Embora, tá perfeito aqui, tá perfeito, né? Mas ele poderia ser isso aqui, ó. Tá entendendo? Essa imagem aqui. Não sei por que eu fiquei fixado nessa imagem, né? É coisa minha boba mesmo, tá entendendo? Hum. Realmente ele lembra um tipo de Grey, né? A gente volta aqui no momento do ritual, né? E a gente revê aqui esse trecho. Ah, pode ser é, pelas características e associação que a gente tem com Grey. Pode ser que ele seja, que ele fosse, baixo, tá entendendo? Não alto como saiu aqui no vídeo, tá entendendo? Pode ser que ele era baixo, tá entendendo? Aqui ó, a IA fez, ele tá tete a tete com a altura do Crowley, né? Ou até um pouco mais alto. Mas você, dentro do nosso apego, né? Para querer que ele fosse um Grey, ele poderia ser um Grey baixinho, tá entendendo? Ele poderia, né? Mas tem Grey alto, tá entendendo? Então assim,
Eu já tô errado também aqui no meu pensamento, né? Então, nós não sabemos o que que acontece. Que, ó, veja bem, nós não sabe, ó, não sei, não li o livro, né? Não li o livro, então eu não vou saber dizer. Mas o que acontece? Nós não sabe se o ser se materializou. Nós não sabe. Aqui eu criei essa imagem, o ser materializando para o Crowley e, e para médium lá, né? Que é a Rod Minor, né? Então assim, que nós não sabe se foi só a visão da Rod Minor relatando para o Crowley, né? E o Crowley faz o desenho, tá entendendo? Eu também não pesquisei a altura, né? Para tentar saber se realmente o ser materializou, tá entendendo? Ou se é apenas é, a, como é que se fala? A ideia da visão da Road Minor, tá entendendo? Da canalização da Road Minor, tá entendendo? Então, ainda tem isso. Por quê? Porque eu não li o livro. Acho que tá no livro da lei, né? Esse relato. Então, assim, aqueles que tiverem mais informações, quiserem colocar aí nos comentários, ou descer o pau em mim, né? Que eu não pesquisei direito. Fiquei ansioso para gravar. Então, assim, há grandes chances, né, de realmente ter sido só apenas a visão espiritual da Road Miner compartilhada com o Crowley. Pode ser só isso e nada mais, né? É, ou pode ser que ele apareceu, né, realmente, para eles dois, né? Eu tenho que encontrar mais informação. Eu sou, assim, um pouco meio apegado a essa coisa de seres, né? E aí eu me apresso e não colho as informações necessárias, né? Mas, exemplo, quando a gente vê todo mundo falar, né, desse relato do Crowley, que ele teve um contato, a gente não sabe é, se o contato foi apenas na cabeça do Crowley, ou se o ser abriu o portal e se manifestou, né? É, porque, pelo que falam aí, as pessoas que entendem mais desse caso, né, e que estudam, né, os conhecimentos do Crowley, né, é, eles podem me corrigir, né, e pode até trazer realmente todas as etapas do que aconteceu, mas eles mesmos falam que o Crowley não fala muito sobre esse ser chamado Lan, tá entendendo? Não fala muito, né? Então, assim, não sei se foi uma coisa muito perigosa pro Crowley ou se o ser, quando se manifestou, se teve algum tipo de problema, advertência, exigência do ser, não sabemos, né? Não se fala muito. Então, assim, lá no fundo, a gente não sabe o que aconteceu na real, né? A gente não sabe. A gente tem. A gente acha interessante. Porque eu sou um cara curioso, né? Eu acho muito interessante, né?
Eu acho muito interessante. E quem é que não gostaria de ter um contato com um ser, né? E aí eu queria de vocês aí o, o ponto de vista de vocês sobre o que vocês acham. Vocês acham que o contato foi realmente físico? Vocês que leram os livros ou que tiveram cursos com pessoas que entendem de cabo a rabo sobre a história, a vida do Crowley, né? Digam para mim, vocês acham que realmente o ser se materializou no físico ou se foi apenas uma visão espiritual da médium é, é, Rodmainer, né? Da médium Rodmainer, ou se é puro fanatismo do Crowley, né? Ainda tem essa, porque eu falo assim, puro fanatismo. Porque falam muitas coisas negativas sobre o Crowley, né? Essa coisa que ele era um cara perverso. E ele era um cara também que dizem, né? Que ele não era certo das ideias da cabeça, né? Os caras metem também o pau no Crowley também. Então, dentro dessas informações, a gente faz um link de que ele poderia ter inventado. Ele poderia ter inventado para ganhar mais fama. Seria um grande checkmate, né? Um checkmate em sua. Peraí. Em sua carreira, né? Por quê? Porque, veja bem, é, eu não sei quantos anos se passou após esse possível ou esse contato com esse ser chamado Lan, para ele depois morrer. Não sei quanto tempo se passou. Então, você para e pensa, né? Para um cara inteligente como Crowley, né? E possivelmente ele poderia ter esse lado meio maluco, meio fantasioso, é, meio apaixonado pela fama, né? Ele poderia muito bem ter inventado, né? Ter inventado para fechar com chave de ouro a sua carreira. É uma teoria doida minha, né? Perante as informações de que dizem que ele era meio louco, né? Ele pode ter inventado. Ele é um escritor. Escritor, se quiser inventar qualquer coisa, inventa. Tá entendendo? Eu mesmo invento qualquer coisa, imagina o cara que tá na fama. Agora você para e pensa, né? Será que ele precisava mentir, né? Para um cara também que já era, querendo ou não, respeitado, né? Então assim, a gente para e fica meio que dividido. Será que ele precisava mentir e inventar que viu um ser tendo a sua companheira como cúmplice dessa louca história? Tá entendendo? Então, assim, a gente não sabe, né? Se ele usava, se na época tinha certas drogas também. Porque, veja bem, esse pessoal, é, esse pessoal aí esse pessoal que era ocultista, eles mexiam muito com essa coisa toda de experimentos é, de ervas e entre algum tipo de química que eles criavam caseiramente, né? Vai lá saber se eles não usavam algo semelhante ao ayahuasca. Não sabemos. E daí teve a visão do ser. Também não sabemos. Mas que tudo é possível, tá entendendo? Então,
O que eu quero trazer aqui é apenas um debate, né? É apenas uma opinião diferente, contrária. Para vocês descer o pau em mim. Aí que eu não tô nem aí também. Tá entendendo? Então, assim, eu fico meio dividido, né? Perante, assim, o pouco que eu conheço da história do Crowley. Tá entendendo? Então, eu não posso dizer que é verdade. Também não posso dizer que é mentira. Mas que é interessante é, né? Que é interessante é. Então, assim, tem uma galera que acredita, né, que ele abriu esse portal e o ser se manifestou. Eu torço para que isso seja verdade, né? E torço também para que o ser seja um tipo de Grey, tá? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer por você ter me acompanhado nessa jornada, tá? E eu desejo aí para você alegria, felicidade e, acima de tudo, muito amor em sua vida. Ai, que Deus proteja você, cure você de qualquer problema físico ou espiritual que você tiver. Então, muita prosperidade na vida de vocês. Valeu, tchau, tchau, pessoal.